Olá, meu nome é José Roberto Ferreira Savoia, eu sou professor de Finanças do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração em São Paulo. Eu hoje vou estar falando com vocês de análise financeira básica. Antes de falarmos desse tema, eu gostaria de me apresentar um pouco. Eu sou formado em administração pela FEA, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Eu realizei um pós-doutoramento na Columbia University no ano de 2005 e sou pesquisador. Meus temas de pesquisa são finanças corporativas e previdência. Hoje eu vou estar mostrando para vocês diversos aspectos da relação que as empresas apresentam entre as suas operações e os seus demonstrativos contábeis. Então nós vamos entender a análise financeira ligando os aspectos conceituais com a dinâmica do balanço das empresas. Para começar, então, nós vamos discutir o que vai ser falado hoje. O primeiro item é a análise financeira propriamente dita, depois nós entraremos na análise de índices e eu entrarei com um exemplo de uma operação de uma empresa a qual vocês deverão avaliar e criar, então, soluções. Bom, é sempre difícil falar de análise financeira sem contextualizá-la no conjunto das informações contábeis numa empresa. Qual a grande dificuldade que todo aluno tem? Geralmente, ele conhece adequadamente os fundamentos econômicos do negócio. Esses fundamentos, eles precisam ser traduzidos adequadamente em normas e padrões contábeis e de auditoria. Essas normas e padrões contábeis, eles vão expressar qualquer transação que a empresa fizer sob a forma de dados. Uma transação é comprar, é vender. Isto precisa ser formulado e ajustado à contabilidade de uma maneira padronizada. Vocês já perceberam, então, que quando nós padronizamos as transações, fica fácil comparar o que uma empresa industrial, uma empresa comercial ou uma empresa de serviços irá realizar. Como todas elas fazem transações assemelhadas, a sua contabilidade vai estar adequadamente refletindo o fluxo de recursos e o desempenho econômico daquela organização. Com base nesses dados que foram gerados, os administradores da empresa irão desenvolver controles financeiros que precisam ser adequados. Esses controles financeiros, eles têm duas utilidades. A primeira é a função gerencial e a segunda é a função legal. Todas as empresas precisam ter demonstrativos financeiros. Esses demonstrativos financeiros são utilizados pelo fisco, pelos bancos, por diversas entidades que se relacionam com a empresa. Os demonstrativos que são usados com fins gerenciais, eles vão fazer ajustes entre a realidade da empresa e os dados contábeis básicos. Eu vou dar um exemplo. Imagine que uma empresa, ela controla as suas vendas por pedidos. Então, no dia 30 de um determinado mês, ela recebe um pedido de um determinado cliente. Do ponto de vista gerencial, ela pode considerar que ela realizou aquela venda. Mas, do ponto de vista contábil, a venda só será realizada quando for emitida uma fatura. Então, essas variantes que nós podemos ter, elas mostram que há uma necessidade de se conciliar os demonstrativos financeiros com os relatórios gerenciais de acompanhamento. Já deu para perceber o seguinte: o fluxo contábil, ele sai
dos fundamentos econômicos da empresa e leva até o demonstrativo financeiro. Quem precisa fazer uma análise financeira tem que buscar um demonstrativo e, a partir deste demonstrativo, entender os fundamentos econômicos do negócio da empresa. Ou seja, o sucesso de um analista financeiro é, a partir dos demonstrativos e de outras informações que ele vai agrupar, conseguir entender adequadamente como a empresa está performando. Quais são os usuários da análise financeira? Nós temos os acionistas, que vão se preocupar com dividendos, com o crescimento de capital, com a geração de valor. Nós temos os bancos, preocupados com a capacidade de pagamento da empresa, com a sua liquidez, com o potencial de resultados. Os credores também se preocupam com a capacidade de pagamento e com a liquidez da empresa. Administradores e funcionários se preocupam por quê? Porque têm a necessidade de saber como a performance da empresa está se desenvolvendo. Muitas vezes os seus ganhos são relacionados a opções de ações, as suas aposentadorias são relacionadas ao bom desempenho da companhia e também por causa dos seus salários. Eles querem ver a capacidade da empresa de crescer, de pagar e aumentar a sua remuneração. Normalmente, quando nós olhamos para os demonstrativos contábeis das empresas, nós precisamos ter algumas preocupações. Em diversas ocasiões, vocês podem ser confrontados com um demonstrativo contábil, mas que não esteja adequadamente preparado. O que normalmente caracteriza uma demonstração confiável? Em primeiro lugar, quando você tiver a assinatura de um contador e de um diretor. Este contador com registro no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade. Em segundo lugar, que este registro do contador esteja regular. Normalmente, quando se trabalham com demonstrações financeiras auditadas por empresas especializadas, nós também devemos ler as notas explicativas. Notas explicativas, elas trazem uma informação adicional que muitas vezes pode contradizer dados de balanço. Vou dar um exemplo. Podemos ver uma ressalva nas notas explicativas, ressalvas apontando que determinados critérios que foram utilizados pela empresa não são regularmente aceitos, ou que o valor de determinados bens ativos podem não ser exatamente aqueles, podendo sofrer, por exemplo, perdas a valor de mercado. Essas coisas precisam ser muito bem lidas e analisadas. Outra coisa que nós buscamos fazer é analisar a consistência das demonstrações contábeis. A consistência, ela é feita pela análise da evolução do patrimônio líquido, pelo valor do caixa em dias equivalentes de vendas, pelo saldo de duplicatas a receber versus a receita líquida do exercício, também pela evolução dos custos. O custo das mercadorias vendidas deve ser igual ao estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. E também nós devemos ter em mente que a rejeição de demonstrativos é bastante comum por inconsistências. Empresas que fazem análises e que trabalham com dados de companhias, como a Serasa, elas realizam análises da consistência dessas demonstrações contábeis, realizando cerca de 60, 70 análises preliminares até se constatar que aquele balanço é consistente.
Muitas vezes, os balanços são devolvidos para que as empresas possam fazer ajustes, possam fazer a adequada reavaliação daqueles números. É muito importante, portanto, que nós tenhamos demonstrativos contábeis que sejam válidos, que sejam consistentes. Uma vez que nós encontramos esses demonstrativos e eles estão adequados, né, nós podemos aplicar as técnicas tradicionais de análise de balanço. Nós vamos discuti-las logo mais. São a análise vertical, a análise horizontal e alguns índices econômico-financeiros. Existem também as técnicas avançadas de análise de balanço, que nós não veremos neste curso, que são a geração interna de recursos e a necessidade de capital de giro. Além disso, nós também podemos nos utilizar de ferramentas estatísticas na análise de empresas, como o rating e o score. O que é um rating? Um rating é uma análise que foi feita por uma empresa especializada que comparou aquela empresa específica com um conjunto de muitas empresas e atribui a ela um peso relativo. Este peso relativo, esta nota, este conceito, é chamado de rating. Ele vai indicar que aquela empresa é compatível com diversas outras que têm condições econômico-financeiras semelhantes. Os ratings são muito utilizados nas economias desenvolvidas e estão se tornando cada vez mais comuns no mercado brasileiro. Os scores são geralmente desenvolvidos internamente. Empresas e bancos desenvolvem um sistema de pontuação para analisar seus clientes, pessoa física, pessoa jurídica, de tal forma que, a partir de um determinado score, de uma nota, ele possa definir o limite de crédito que será alocado para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, os scores são também calculados com base em estatísticas, principalmente a análise discriminante. Nós iremos agora discutir um outro aspecto interessante. Quando nós iniciarmos a análise das demonstrações financeiras, é importante já ter algum conhecimento prévio da empresa. O que eu chamo desse conhecimento prévio? É, por exemplo, você entender o ambiente econômico que a empresa se coloca. É entender qual é o seu mercado, quais são os seus produtos, quem são os seus fornecedores, qual a qualidade da sua administração. Muitas vezes você vai me questionar, mas a qualidade da administração, como eu posso saber? Geralmente você vai fazer isso através do quê? De uma comparação entre grupos, de uma comparação com outras empresas com as quais você já trabalhou. Informações como essa, que são de uma visão, que lhe dão uma visão geral da empresa, elas se complementam com as informações de balanço. Eu queria aqui contar uma pequena historinha para vocês. Em determinados casos, os números podem refletir uma condição bastante saudável para a empresa. Os números podem indicar que a empresa vai bem, que ela vende, que ela realiza lucros, que ela tem uma boa gestão. Mas vamos imaginar que essa empresa seja extremamente dependente de um ou dois executivos que a controlam, que exercem liderança, que comandam as vendas e, por alguma razão, esses executivos decidem se afastar daquela empresa. Então, é muito importante conhecer esses aspectos para que você possa adequadamente prever o que poderá acontecer com aquela empresa no momento em que essas mudanças se realizarem. Nós entendemos que em nenhum momento as análises dos demonstrativos devem ficar isoladas.
mas elas devem ser complementadas. Bom, já falamos de análise, já falamos do aspecto operacional, mas agora entra uma questão técnica importante, que é o balanço, que são os demais demonstrativos contábeis da empresa. E como todos, quando vem um balanço, muitas vezes se surpreendem, nós precisamos desmistificar o balanço da empresa. Então vamos olhar para o balanço de uma outra forma. Vamos conversar com o balanço e perguntar a ele o que ele representa. Um balanço, na verdade, ele traz um retrato da empresa numa data, num momento específico. Como todo retrato, ele não mostra nada do que a empresa foi antes, nem do que ela será depois. Ele é um retrato daquele momento. Porém, nós costumamos usar, às vezes, balanços em determinadas datas e procuramos, com um conjunto de quadros, formar um filme. Este filme pode nos dar uma melhor análise da situação da empresa. O balanço, ele apresenta, no seu lado esquerdo, o conjunto dos ativos da empresa. O que são esses ativos? Esses ativos são o caixa, o contas a receber, os estoques. Temos também os ativos imobilizados, os imóveis, os equipamentos. Tudo isto se compõe no ativo total. Pois bem, você já percebeu o seguinte, que para uma empresa ter um conjunto de ativos, é necessário que ela disponha de recursos. E de onde vêm esses recursos? Os recursos podem vir de terceiros, então nós temos os passivos, circulante, e nós temos o exigível de longo prazo. Ou podem vir dos acionistas, onde nós temos o capital e os lucros acumulados formando patrimônio líquido. Então, de um lado, o ativo total, do outro lado, o passivo total, eles devem bater, um ser igual ao outro. Os passivos são considerados fontes de recursos. As empresas captam recursos e aumentam seus passivos. Quando as empresas usam esses recursos, quando elas realizam investimentos, nós vamos ter a criação, a ampliação de ativos. Para que uma empresa funcione adequadamente, ela tem que gerar recursos para poder investi-los. Nós já vamos voltar a isso mais à frente. Quando nós pegamos 2 períodos, 6 meses ou 1 ano, entre essas 2 datas, a empresa produziu resultados. E aí, o demonstrativo de resultados irá descrever o conjunto das receitas, dos custos das mercadorias vendidas, vai dar a margem bruta que a empresa realizou. Nós teremos então que deduzir as despesas para chegarmos no lucro operacional. Depois deduzimos despesas não operacionais e impostos para chegar no lucro líquido. Veja que o demonstrativo de resultados, ele é a expressão do desempenho da empresa. A empresa foi bem, aparece o lucro. A empresa não foi bem, ela gera prejuízos. De toda forma, nós precisamos entender como cada empresa realiza o seu resultado. Este resultado vem de formas diferentes e nós precisamos atentar para esse detalhe. Alguma das observações que eu fiz sobre gerar recursos e usar recursos podem ser melhor entendidas agora. Nós vamos falar dos usos e fontes de recursos. Normalmente, quando um passivo circulante aumenta,
a empresa está gerando recursos. Quando ela aumenta as suas exigibilidades de longo prazo, por exemplo, tomando um empréstimo bancário, ela aumentou o conjunto das suas fontes. Quando ela aumenta o seu patrimônio líquido, faz um aumento de capital, por exemplo, ela também gera recursos. Então nós podemos dizer que todo o aumento do passivo ou do patrimônio líquido origina recursos. Se nós olharmos agora para os ativos, toda vez que eu aumentar o nível de utilização de ativos circulantes, eu estou realizando investimentos, eu estou usando recursos. Quando eu estou elevando os ativos imobilizados, eu estou usando recursos. Todos os aumentos dos ativos totais são usos de recursos. Obviamente, cada uso de recurso precisa ter uma contrapartida de fontes de recursos e nós procuramos, então, adequar usos e fontes. Os lucros são fontes de recursos e os prejuízos são usos de recursos. Nós precisamos adotar essa terminologia para poder avaliar como a empresa está gerando seus recursos e como ela está investindo seus recursos. Muitas vezes, a boa geração pode ser feita utilizando-se recursos de terceiros, recursos de bancos ou recursos dos acionistas. A utilização pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Já deu para perceber que é preciso haver um certo nível de casamento entre usos e fontes de recursos para que a empresa não tenha um risco indesejado. Vamos discutir o que é este risco indesejado. A empresa, quando originou recursos nas suas operações com os sócios, com os terceiros, ela pode aplicá-los ou no ativo permanente, ou no realizável de longo prazo, ou reduzir o exigível de longo prazo, ou fazer reduções de PL. Enfim, todas as transações dela vão mudar o tamanho, a magnitude do capital circulante líquido. O capital circulante líquido da empresa, ele é refletido na DOAR, que é a demonstração de origens e aplicações de recursos. A DOAR é um instrumento bastante utilizado, bastante importante, e ela se contrapõe ao fluxo de caixa. O fluxo operacional de caixa, ele é obtido a partir do resultado líquido ajustado com as variações dos ativos operacionais e as variações dos passivos operacionais. Além disso, nós precisamos adicionar todos os investimentos que foram feitos, as aplicações de recursos e todos os financiamentos que foram feitos, que são obtenções de recursos. O resultado final vai ser a variação do caixa. Então, tanto com a DOAR como com o fluxo de caixa, nós vamos ter a magnitude das variações do caixa e do capital circulante líquido. Para quem está concedendo um empréstimo, qual é a necessidade de se conhecer a variação do CCL ou a variação do caixa? A necessidade de conhecer esses dois números é que nós precisamos projetar a capacidade que a empresa terá de nos pagar. A empresa só consegue pagar quando ela gera recursos maiores do que as suas despesas fixas e variáveis. A empresa que não consegue gerar caixa em volume suficiente para honrar essas
esses compromissos fixos, ela é refém da tomada de recursos junto a terceiros. Ela é refém dos bancos e ela tem um grande comprometimento da sua saúde financeira. As empresas podem passar por necessidades sazonais de recursos. Eu vou dar um exemplo. Empresas que realizam vendas concentradas no Natal precisam aumentar seus estoques com 3 a 4 meses de antecedência. E, muitas vezes, vão utilizar empréstimos para compor esses estoques. A partir do momento que elas vendem, elas terão geração de recursos e poderão pagar esses empréstimos. Então, muitas vezes, empresas boas precisam de recursos por períodos menores de tempo. O que é importante é separar as necessidades sazonais de necessidades permanentes de caixa. O resultado da empresa, ele acaba se refletindo também num quadro chamado Mutações do Patrimônio Líquido, que é uma das demonstrações financeiras importantes para se compreender a capacidade financeira da empresa. Através das mutações do patrimônio líquido, nós vamos ver os acréscimos e decréscimos, os lucros ou prejuízos, os pagamentos de dividendos, os aumentos de capital e os retornos de capital. Cada uma dessas transações vai afetar este quadro e vai nos dar uma visão adequada do que foi feito com a geração de lucro da empresa. Isso daí nos mostra como a empresa está se capitalizando ou não, como ela está utilizando os seus lucros, como ela está aumentando a sua solvência e a capacidade de pagamento. Ao olharmos para o conjunto das demonstrações financeiras, nós poderemos entender a dinâmica operacional da companhia. Em primeiro lugar, as empresas captam recursos e as fontes de recursos são os aumentos dos seus passivos ou podem ser reduções dos seus ativos, mas elas vão buscar recursos de curto prazo e de longo prazo com terceiros ou com seus acionistas e vão usar esses recursos para aumentar o seu volume de ativos. Realizando investimento, as empresas aumentam sua produção, aumentam seus estoques, realizam mais vendas e, com isto, elas movimentam mais. O resultado disto vai ser mostrado no demonstrativo de resultados através de receitas, despesas e do lucro ou prejuízo do período. Esse lucro ou prejuízo irá ser transportado para a conta de patrimônio líquido, afetando as mutações do patrimônio líquido. Então, através desses exemplos, nós podemos ver que os demonstrativos, eles apresentam a situação da empresa em diversos momentos, sob óticas diferentes e, quando são vistos de forma integrada, nos dão a percepção do todo, da capacidade da empresa, da sua possibilidade de realizar pagamentos e de cumprir com as suas obrigações. Desta forma, nós podemos dizer que a análise dos demonstrativos financeiros é um instrumento inicial para que nós possamos compreender a situação daquela organização. Nós vamos entrar agora na análise de índices, que vai refletir aspectos evolutivos da companhia. Vamos iniciar agora as análises de índices, de tendência e a análise vertical. A análise de tendências históricas ou análise horizontal procura mostrar o que acontece com uma conta ao longo do tempo.
nós vamos verificar os crescimentos e decréscimos das contas individualmente. Por exemplo, se a empresa tem um aumento na sua despesa de juros a cada ano, isso significa que ela está comprometendo mais do seu resultado para poder pagar os seus bancos. Isto mostra que ela vai se fragilizando ao longo do tempo. A análise histórica vai mostrar que contas estão crescendo, ou seja, que rumo a empresa está tomando, versus aquelas contas que estão decrescendo e que demonstram alguma alteração no ritmo da companhia. Nós normalmente usamos a análise horizontal junto com a análise vertical. A análise vertical, ela procura referenciar um item do balanço, do demonstrativo de resultados a um total. Por exemplo, imagine que nós estejamos fazendo uma análise vertical do demonstrativo de resultados. As vendas totais 100 são o nosso fator de análise. E nós podemos determinar, por exemplo, que o custo das mercadorias vendidas seja de 41. Então, naquela empresa, o custo das mercadorias vendidas corresponde a 41% das vendas. Imagine que as despesas de depreciação sejam de 6, portanto, elas correspondem a 6% das vendas. Quando nós olhamos empresas em diversos setores, nós podemos identificar alguns fatores comuns. Por exemplo, empresas que atuam no mesmo ramo de atividade tendem a ter despesas de pessoal, de salários próximas. Empresas que atuam em setores semelhantes costumam apresentar dados como despesas de depreciação ou impostos assemelhados. Se nós encontramos uma empresa que apresenta um percentual de impostos muito reduzido em relação às vendas, isso pode ser indicativo de duas coisas: ou de que ela realiza um excelente planejamento tributário e com isso ela consegue pagar menos do que a concorrência, ou nós estamos diante de uma prática de sonegação e, portanto, devemos ter alguns cuidados ao analisar aquela empresa. O terceiro item que eu gostaria de falar para vocês são da análise de índices financeiros. Estes índices financeiros se dividem, na verdade, em 4 grandes grupos: os índices de rentabilidade, os índices de atividade, os índices de liquidez e os índices de endividamento. Através dessas análises, nós poderemos entender o funcionamento da empresa. Os índices de rentabilidade mais conhecidos são aqueles que medem a margem de lucro do negócio: o retorno sobre as vendas, o retorno sobre ativos, o retorno sobre patrimônio líquido. Essas 3 medidas são extremamente importantes. Quanto a empresa gera de lucro sobre cada unidade vendida. Essa margem de lucro, muitas vezes, ela é utilizada como parâmetro de comparação entre empresas de diversos ramos ou empresas em diversos países. Por exemplo, no setor automobilístico é muito comum que as empresas deem um retorno sobre vendas superior a 5%. Quando a empresa está abaixo deste nível, é um sinal preocupante, onde ela não está conseguindo ter uma margem adequada. Vamos imaginar uma empresa no setor de supermercados. Esta empresa, ela vai ter um retorno médio da ordem de 13% sobre o patrimônio líquido. E como que ela consegue um retorno de 13% sobre o patrimônio líquido? Normalmente ela vai ter uma composição de giro, de margem, de atividade, que vão fazer com que esse resultado se assemelhe. Em relação aos índices de atividade, nós podemos colocar ou citar o
prazo de pagamento das duplicatas, o giro de estoques, como dois índices bastante aceitos. Esses índices, eles são calculados a partir de dados médios de balanço e vão refletir a condição da empresa em realizar os seus negócios com maior ou menor eficiência. Eu vou citar um exemplo. Uma empresa que gira os seus estoques 3 vezes ao ano. O que quer dizer isso? Que ao longo de um ano, o total das suas vendas é 3 vezes maior do que o total dos seus ativos. Então, esta empresa, ela está, na verdade, conseguindo renovar os seus ativos com uma determinada velocidade. Se ela melhora a sua performance, reduzindo, por exemplo, período de fabricação, ou período de vendas, ou período de recebimento das vendas, e ela passa a girar 4 vezes ao ano. Ela passou a ter um resultado muito maior para os seus acionistas, e esse resultado deverá se impactar, deverá se pronunciar no lucro que ela gerar. Índice de liquidez. Os índices de liquidez mais conhecidos são o índice de liquidez seca e o índice de liquidez corrente. Eles medem a capacidade da empresa honrar os seus compromissos, como ela consegue transformar ativos em caixa e pagar as suas obrigações. Já os índices de endividamento, eles mostram qual a relação entre dívidas e o ativo total, entre as dívidas e o patrimônio líquido. Eles vão demonstrar se aquele montante que a empresa deve é demasiado alto ou pode ser financiado e pago ao longo do tempo. Complementarmente, nós utilizamos o nível de despesa de juros para fazer esta análise. Uma empresa que gera lucros todo ano, suficientes para pagar as suas dívidas, e ainda sobram dividendos a serem distribuídos aos acionistas, é uma empresa que está saudável. Uma empresa que tem a geração de lucros afetada pelo pagamento de juros, esta empresa poderá ter problemas mais à frente. Nós vamos exemplificar mostrando para vocês a fórmula do retorno sobre ativos. O retorno sobre ativos, ele é obtido através da combinação entre margem líquida e giro do ativo. Eu poderia resumir isso de 2 formas. A primeira delas contando para vocês uma antiga história. Os fenícios, quando viajavam com as suas embarcações, eles compravam algumas mercadorias que eram baratas, e geralmente eles as vendiam no porto seguinte. Com isso, eles procuravam girar rapidamente. Trocavam mercadorias, compravam outras e vendiam no porto subsequente. O giro é uma das formas da gente realizar lucro, é uma das formas de você aumentar o retorno sobre ativos. No entanto, alguns produtos tinham alto valor agregado e não eram vendidos assim tão rapidamente. Estes produtos, eles eram vendidos com uma alta margem de lucro, de tal forma que mesmo que demorasse para que fossem vendidos, ao serem vendidos, eles gerariam uma margem bastante alta. Então, esta combinação entre margem e giro é que vai produzir o retorno sobre ativos. Se nós olharmos a decomposição do retorno sobre ativo através de uma fórmula bastante conhecida, que é a fórmula do POM, nós podemos ver o seguinte, que a margem ela é uma composição do lucro líquido dividido pelas vendas. Para uma empresa melhorar a sua margem, ela precisa ou vender mais
ou ela reduz os seus custos. Então é muito comum você ver empresas que buscam, na redução de custos, uma melhoria de margem. Outras procuram vender um volume maior para conseguir esta vantagem. O que nós podemos mostrar para vocês são situações de 3 segmentos diferentes. Eu peguei aqui o exemplo de uma companhia de energia, uma companhia de varejo e um supermercado. Nós podemos analisar as 3 dentro de um gráfico onde eu tenho margem medida por lucro líquido sobre vendas na ordenada e giro, vendas sobre ativo, na abscissa. Uma empresa de energia, ela tem uma alta margem e um giro baixo. Por que isso? Porque ela precisa ter um ativo elevado. Ela precisa ter um conjunto de equipamentos, de ativos imobilizados, e esse conjunto é bastante dispendioso. Portanto, quando ela vende a energia, ela procura ter uma margem alta de forma a cobrir estes investimentos. Nós podemos olhar do outro lado o supermercado, que tem um giro bastante alto, ele tem um giro superior a 10, portanto, ele vende cerca de 10 vezes o total do seu ativo em um ano. Então você veja, o supermercado vende bastante com uma margem pequena, a empresa de energia vende menos com uma margem muito alta. Mas os dois conseguem ter um retorno de 10%. Um retorno sobre o ativo de 10% faz com que elas tenham rentabilidades semelhantes obtidas com estratégias diferentes. A busca da estratégia ideal, cada empresa deve perseguir. E nós não podemos generalizar. Isto depende do setor de atuação, das características do produto e do público-alvo daquelas empresas. Nós vamos mostrar para vocês que as diferentes combinações de margem e lucro vão redundar em mudanças no retorno sobre ativos. Porém, a utilização maior ou menor de recursos de terceiros irá redundar num nível mais alto ou menor de retorno sobre o patrimônio líquido. O que nós podemos dizer? O retorno sobre o patrimônio líquido nada mais é do que a composição de margem, giro e de algo que nós estamos chamando de alavancagem. A alavancagem é o total de ativos que a empresa apresenta em relação ao seu patrimônio líquido. A empresa que tem alta alavancagem, muitos ativos para um patrimônio líquido pequeno, ela pode gerar um retorno sobre o patrimônio líquido mais alto para o seu acionista. Quando nós juntamos estas 3 combinações, a margem, o giro e a alavancagem, nós podemos entender como é que as empresas geram seus resultados e como mudanças em aspectos operacionais vão implicar em maior ou menor rentabilidade. Nesta apresentação, vocês viram que entender os demonstrativos contábeis é extremamente importante para se fazer a análise financeira, já que a análise financeira é a tradução dos demonstrativos contábeis para se compreender a situação geral da empresa. Por outro lado, nós vimos que existem técnicas de análise que são a análise horizontal, a análise vertical e a análise de índices. Nós vimos também que o retorno sobre o ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido são 2 índices extremamente importantes para nós avaliarmos a empresa. E nós entendemos que combinações de estratégias operacionais vão redundar em diferentes níveis de rentabilidade. Cada um de nós precisa entender como a empresa
usa os seus recursos, faz as suas captações e produz vendas, gerando lucros e remunerando os seus acionistas. Nós precisamos entender essa dinâmica, percebendo de onde vêm os recursos, para onde eles vão e o quanto eles geram de resultados. A hora que nós entendemos isso, nós conseguimos compreender a dinâmica da empresa. O passo seguinte é avaliar se ela tem capacidade de repetir essa performance ao longo do tempo, ou seja, se ela é satisfatoriamente bem-sucedida ao longo do tempo e, com isso, possa pagar aquelas obrigações que ela contraiu. A capacidade de pagar é função direta da rentabilidade que ela gera, das vendas que ela realiza e do bom uso dos seus ativos. A empresa que utiliza adequadamente os seus ativos, ela consegue rentabilizar tanto os seus acionistas como pagar os seus credores. Muito obrigado. Professor Savoia, como que o funcionário do Banco do Brasil pode contribuir para a melhoria das decisões de crédito da instituição? Paulo, o funcionário do Banco do Brasil geralmente é muito bem preparado, mais do que a média dos demais bancos. O que é importante ele ter como atitude? Em primeiro lugar, conhecer o seu cliente. Conhecer o cliente passa, obviamente, pela análise das demonstrações de crédito que nós vimos, demonstrações financeiras. Isso é fundamental, porque elas vão dar as informações mais importantes, vão ser analisadas pelas áreas de crédito do banco e vão determinar o limite. Porém, cabe ao funcionário do banco entender mais do que o simples demonstrativo. Ele deve conhecer a empresa, conhecer os seus mercados, conhecer os seus clientes, conhecer a sua administração, todos esses aspectos tangíveis e intangíveis que vão fazer com que a decisão de crédito seja mais apropriada. Porque, na verdade, ele não está só sendo um decisor de crédito, ele está sendo, em muitos casos, um parceiro da empresa. Através desse conhecimento, ele vai poder determinar qual a melhor fonte de recursos para a empresa, que tipo de crédito ela deve tomar, de curto, de médio ou de longo prazo, e se aquela modalidade, aquele montante, são adequados e estão dentro da capacidade dela de fazer o pagamento. A partir dessa visão mais integrada da empresa, ele consegue trazer mais qualidade para o processo de crédito do banco. Obrigado, professor. O prazer foi meu.